voltamos a fazer contato com Marilu Cabanhas. Oi, Rafa. Olha, tem uma notícia aqui que eu esqueci de dar logo na entrada, que é o aniversário do Rafael Garcia hoje. Parabéns, Rafa. Muitas felicidades, viu? Muito obrigado, Marilu. Muito obrigado. Fico muito feliz pela lembrança. Valeu! A gente acabou falando aqui no meio do jornal, né, que geralmente a gente tem a saideira, né? Mas olha, desde segunda-feira, desde que eu voltei segunda, terça, a gente não conseguiu. Hoje provavelmente não vai ter, porque olha, tá a gente está com esse clima bastante quente, tenso na área política, né, Rafa? É verdade. Então a gente não está conseguindo nem bater aquele papo que a gente costumava ter. Então eu já estou aproveitando essa brecha aqui antes dessa entrevista que eu vou fazer para te dar aquele abraço gostoso e muita felicidade, viu, Rafa? Muito obrigado pelo carinho, Marilu. Sempre bom estar aqui com vocês. Beleza, vamos lá então, agora para mais uma entrevista. Só confirmando aqui com você, Rafa, a Bernadette Oliveira está falando que o meu som está dando um pouco de chiado, agora tá bacana meu som? Não, então aqui com a gente o teu retorno estava perfeito, Marilu. Na conversa com o Portela não tinha nenhum problema não. Então tá bom. Olha aí, Bernadette, o Rafa falou que tá tudo certo, hein? Espero que o teu computador também, o teu celular seja legal, hein, Bernadette? Vamos lá, então. Apesar que se não tiver, o pessoal já vai começar a falar aqui, viu? Bastante. Mas tudo bem, mas vamos lá, Rafa, vamos falar aqui sobre a questão, né, dos bancos, né? Porque a senadora Simone Tebet aceitou nessa terça-feira assumir o Ministério do Planejamento e Orçamento no governo do presidente Lula. Havia uma polêmica na imprensa, né, se essa pasta ia abrigar ou não os bancos públicos, mas não vai abrigar. A Tebet, de acordo com o que foi divulgado pela imprensa tradicional, queria manter sob controle do planejamento os bancos públicos para poder implantar algumas vitrines de gestão e não apenas aí ficar fazendo a gerência, né, de recursos para os demais setores do governo, né? Mas essa ideia não foi levada adiante. Há quem diga que ela não tenha falado isso, mas enfim, criou-se essa polêmica. Agora, os bancos públicos, né, têm um papel estratégico importantíssimo até para o desenvolvimento do país, e a gente vai falar sobre esse tema com o Chico Pugliese, ele que é dirigente do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região. Olá, Pugliese, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marilu, bom dia a todos os ouvintes, a todas as ouvintes, internautas. Parabéns, Rafael, também. Um abraço aí, felicidades pelo seu aniversário. Marilu, estou à disposição. É uma honra, viu, falar contigo, Marilu. Sua voz faz parte da minha memória no rádio. Né? Meu pai sempre foi... E depois na Rádio Brasil Atual, com mais frequência atual, né? Que legal, hoje em dia. Que bacana. Bom, enfim, é uma honra aí ter seu pai, né? Ter tido seu pai aí como ouvinte em outras emissoras, né? Muito obrigada. E agora que a gente está bem perto, né, Pugliese? Mas vamos lá, vamos falar aqui sobre esse papel estratégico dos bancos públicos, que você poderia destacar como é que eles foram tratados durante o governo Bolsonaro, tanto do ponto de vista aí de política nacional de desenvolvimento, como também o tratamento dado aos bancários e também aos clientes, os consumidores desse serviço. Eu lembro que logo que o Bolsonaro assumiu a agência do Banco do Brasil, onde eu tenho conta, né, em São Paulo, piorou assim demais, a olhos vistos, o atendimento ficou péssimo. Aí os bancários me explicavam, né, que essas agência X, Y, essas agências fecharam, e aí o pessoal, a gente está tentando atender, né, essa demanda toda dessas agências fechadas. Eu queria que você fizesse um breve balanço do que foi para o setor bancário esse governo, que acaba encerrando agora, dia 31. Esse desgoverno que está terminando agora, ele distratou o trabalhador, a trabalhadora, não só o trabalhador e a trabalhadora bancários, mas todos os cidadãos, mas nós não tivemos um tratamento, nós tivemos uma desconsideração, um desrespeito absurdo pelos bancários e bancárias, né? Eu sou empregado da Caixa Econômica Federal, nós tivemos esse escândalo
essa coisa absurda que foi essa indigesta gestão de Pedro Guimarães, né? Uma pessoa que, além de tudo, é um criminoso, assediador sexual, que deve pagar pelos crimes que cometeu, né? Que promoveu um desmonte grave na Caixa Econômica Federal, especificamente, né? Um desmonte muito profundo e um desvirtuamento do papel fundamental do banco, né? Que é um papel de fomentar as políticas públicas para a sociedade. Mas como o desgoverno não tinha políticas públicas, né, de verdade para a população, né, ele começa já... Para se ter uma ideia, Marilu, ele acabou com a gestão de pessoas na Caixa. Então, a vice-presidência de pessoas na empresa já foi eliminada. Uma empresa com mais de 80 mil empregados, parece bastante considerável você ter uma vice-presidência que pense as pessoas, que valorize o trabalhador e a trabalhadora, que fazem a empresa acontecer. E o mesmo aconteceu aí com o Banco do Brasil. Nós tivemos PDV, né, além dos fechamentos de agência que você citou, né, a gente teve muitos PDVs durante um período. Aí a gente pode até passar, né, desde a época aí do golpe, de 2016 até hoje, a gente teve PDV, mas não tivemos contratação. Então, as condições de trabalho foram piorando, deteriorando nesse período todo, né? Nós tivemos uma diminuição no quadro de trabalhadores e, portanto, uma piora considerável nas condições de trabalho, né? Um aumento grave no adoecimento. A FENAI fez uma pesquisa onde os bancários declaravam, né, o adoecimento que eles vinham passando, né, a subnotificação, muitas pessoas com medo, porque a gestão era de terror e medo, né? Então, as pessoas com medo, elas adoecem, tomam remédios controlados e vão trabalhar mesmo dessa forma, o que é muito grave, né? Então, nós tivemos realmente um momento de desmonte das políticas públicas, né? Você acaba com políticas públicas fundamentais, como Minha Casa Minha Vida, ou Bolsa Família. Aí as pessoas da mídia falam e justificam que foi só uma mudança de nome, mas nós todos sabemos que não, né? Então, foi um período realmente para os trabalhadores e trabalhadoras de extremo sofrimento, né? Mais uma vez, a Caixa Econômica Federal, no meio da pandemia, ela vai pagar o auxílio emergencial sozinha. Nenhum outro banco pagou o auxílio emergencial, né? E imagina o nível de estresse. E as metas abusivas, metas inclusive essas, né, que os empregados da empresa, né, que nós, empregados da Caixa Econômica Federal, nós, empregados dos bancos públicos, somos nós quem defendemos esses bancos, somos nós quem entendemos o papel fundamental e social desse banco. O que aconteceu nesse período foi uma coisa massacrante, porque nós tínhamos metas para vender a própria empresa, né? Olha a perversidade, Marilu, né? Porque é uma perversidade você ter que saber, é como você querer vender a perna para comprar muleta, um negócio muito complexo, não? Que era privatizar áreas que eram inclusive lucrativas. Você tinha meta e é óbvio que isso gerava um adoecimento, porque isso está atingindo, inclusive, arriscando o seu próprio emprego. É óbvio que isso adoeceu as pessoas. Então, foi um momento muito complexo, um tempo muito difícil de desvirtuamento, né, do papel fundamental do banco e o seu caráter social, né? É isso.
Perfeito. Falando do caráter social, a gente vai entrar nessa questão dos investimentos, né? Mas só para quem não está acostumado, né? E ficou com a questão bancária, PDV é plano de demissão voluntária, só para quem não sabe direito o que é essa sigla, a gente só para esclarecer. Mas, Chico, vamos falar dessa função social, né? A gente já sabe que o presidente eleito Lula falou, inclusive, em utilizar os bancos públicos justamente para fomentar a cultura, né? Você falou aí do Minha Casa Minha Vida. Então, vamos falar um pouquinho dessa função social dos bancos públicos? Perfeito, Marilo. Né? Extremamente... ficou esse debate interessante do planejamento, se a pasta ia ficar com os bancos públicos, né? A imprensa, ela quer, a imprensa tradicional, ela já quer botar fogo onde não deve, né? Eu acho que todos os ministérios são importantíssimos e a execução, né, a execução das políticas públicas, ela vai passar pelas empresas públicas, né, federais, pelos bancos públicos federais. Nós temos o Banco do Brasil, né, que faz um trabalho fundamental, né, nos programas de subsídio para pequenos e médios produtores agrícolas, para a agricultura familiar, né? E com isso, você, obviamente, envolve diversas áreas e diversos projetos, né? Porque com a agricultura familiar, além de você desenvolver economicamente o país, né, você melhora a qualidade de vida das pessoas, porque você tem um alimento saudável, um alimento que é bom para a população, que é bom para quem planta, que é bom para todos, né? E, ao mesmo tempo, ecologicamente, você mantém, né, um bom desenvolvimento. Você tem, por exemplo, na Caixa Econômica Federal, para falar algumas questões aqui que passam pelos bancos públicos e que estão colocados em diversos ministérios, né? O Bolsa Família, né, programa fundamental, que é um programa social de distribuição de renda. Ele não é um programa assistencialista, ele é um programa fundamental de distribuição de renda, que melhora a saúde da população, né, porque ele tem diversas regras fundamentais. Por exemplo, a mãe precisa ter o filho na escola, então ele melhora a educação, né, ele melhora a saúde dessa mãe, que vai ter que fazer pré-natal se estiver grávida para continuar recebendo, né? Então ele gera renda e ele gera renda e gera outras tantas, né? Acaba com a miséria, né? Gera emprego, gera possibilidade de mais vida para as pessoas, né? Um programa que passa na Caixa Econômica Federal como Minha Casa Minha Vida, além de gerar milhares de empregos, né? Ele permite que outras áreas, como de saneamento básico, né, que vão atingir diretamente a saúde do brasileiro e da brasileira, seja também desenvolvido. Então, além de gerar emprego e renda, isso é política pública, não política eleitoreira, como foi o auxílio emergencial liberado faltando 3 meses para as eleições por esse desgoverno, né? Isso aí era uma coisa absurda que a gente viu o que gerou aí no governo de transição, o que gerou isso de problema para a Caixa Econômica Federal, o rombo que ficou na Caixa Econômica Federal por uma coisa que era eleitoreira e não uma política pública de verdade, né? Uma política pública de verdade, como Minha Casa Minha Vida, gera emprego e renda, né? Além de você exercer e fazer com que a pessoa realize o seu sonho de vida, de ter uma casa própria, né? Você melhora a infraestrutura do bairro, você melhora os comércios do bairro. Quando você constrói 7, 8, 9 torres, né, de habitação popular, você consegue
com certeza nos entornos você vai ter que ter um hospital, você vai ter que ter obras de saneamento básico para melhorar o sistema de água e esgoto, tudo isso financiado e executado pelas empresas públicas, pelos bancos públicos, né? A gente pode melhorar a cultura e a educação, né? Com planos como o FIES, né? Financiamento estudantil, é fundamental, passa todos esses planos que eu estou falando, que já aconteceram durante o governo Lula, quando ele governou nos seus 2 governos, foram exterminados nesse período que nós tivemos, ou diminuídos a ponto de praticamente ficarem inexistentes, né? O seguro-defeso, né? que garante que as pessoas que vivem da pesca continuem recebendo um seguro no momento que você tem ali a época da piracema. Então, na Caixa, você faz esse pagamento, né? Construção de cisternas. Sem o Banco do Nordeste, né? Como que fica a questão dessa construção das cisternas, né, de você levar água para onde não tem, você levar água para onde não pode, né? Você levar água para onde não pode sem o BNDES, de que forma? Não dá, né? Como que eu vou pensar que todas as pessoas têm que ter uma geladeira e que tem que ter comida dentro da geladeira, sem pensar um banco público fundamental como é o BNDES, né, para poder fazer uma hidrelétrica, né? Não tem outra forma de você, sem o subsídio de um governo que seja um governo forte, que seja um governo que de fato trabalhe para a população que precisa, né? Para as pessoas que mais precisam. E, infelizmente, durante todo esse período, nós não vimos isso. E nós temos, sim, uma expectativa, né, de que isso volte a acontecer. E, para isso, é fundamental fortalecimento dos bancos públicos e que se inicia, né, com a valorização dos trabalhadores e das trabalhadoras que estão nesses bancos, né, com mais empregados para poder, de fato, como você falou no começo, que essas pessoas, esses empregados dos bancos, funcionários dos bancos, eles possam, de fato, cumprir esse papel fundamental junto à sociedade. Isso eu acho que é um fundamento. Quando a gente entra no banco, sabe, Marilu, eu tenho uma formação como professor, e aí eu passei no concurso da Caixa Econômica Federal e ficou um dilema tão grande entre os alunos, a gente conversou e tudo mais. E quando eu resolvi vir para o banco, é porque ele era um banco que tinha uma função junto à sociedade extremamente importante. Isso contou demais, né, para que eu me tornasse bancário. E essa é uma coisa que nós sempre colocamos enquanto sindicato, né, enquanto associação. Nós temos as nossas associações, as nossas APCEPs, a Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal, os sindicatos bancários. Nós sempre conversamos muito com os trabalhadores e trabalhadoras nesse sentido, que são bancos que têm uma função pública fundamental, né? E a gente tem muita satisfação quando esses bancos realmente exercem essa função junto à sociedade tão importante, né? Isso, assim, um pouco. Tá certo. Chico, a gente agradece demais aqui a sua participação, já temos outro entrevistado na linha, quero te dar um forte abraço, um feliz 2023 e até uma próxima oportunidade, viu? Prazer muito grande falar contigo. Marilu, prazer totalmente meu, eu agradeço muito a oportunidade, espero ter contribuído, que nós tenhamos um ótimo 2023 e até o Dia de Reis ainda dá tempo da gente falar bom Natal ainda com atraso, tá bom? Um abraço. Um abraço, querido. A gente está ao vivo, feliz ano novo agora. Feliz ano novo para todos os ouvintes e a todas as ouvintes e internautas.
Tchau, tchau. Até logo. Beijo. Tchau, tchau. Até mais. Um abraço também para você. Falamos aqui com o Chico Pugliese, dirigente do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região. Estamos apresentando o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.